Jurou-se sobre uma pilha de Bíblias, que você sabe, o SWIFT é inviolável. Nós nunca o usaríamos para fins políticos. Bem, isso acabou quando quiseram ir atrás do Irã. E então, eventualmente, você sabe, basicamente todo mundo que eles querem perseguir. O SWIFT é uma coisa boa. A Rússia sabe disso. A Venezuela você nomeia. Então, uma vez que você começa a usar o sistema bancário como arma, não se surpreenda se as pessoas começarem a procurar alternativas. E o lógico não é substituir os Estados Unidos por um país, da maneira que você sabe. Os Estados Unidos veem Rei do Morro. Eles realmente veem isso como uma oportunidade para criar algo novo. E é disso que estamos falando. Olá, pessoal. Aqui é o Pascal, do Estudos de Neutralidade. E hoje tenho o grande prazer de conversar novamente com dois colegas da nossa Aliança pela Paz Multipolar. Estou com Einar Tangen, que é pesquisador sênior no Instituto Taihi, e John Pang, pesquisador sênior na Academia Perak, um think tank na Malásia. Olá para vocês dois. É um prazer estar aqui, Pascal. É ótimo estar aqui. Bem, é fantástico que você tenha conseguido tempo, porque queremos falar um pouco sobre os BRICS e o Pacífico e o que esperar para a próxima reunião em Kazan, pois há rumores de que, bem, a Malásia enviou uma candidatura. Sabemos disso. Mas o primeiro-ministro da Malásia estará presente? O que pode sair disso? Será este o primeiro passo da ASEAN nos BRICS? Ambos, qual é a sua leitura dos desenvolvimentos atuais? Talvez Einar primeiro e depois John. Bem, você está escolhendo o amador em vez do especialista. Não, de qualquer forma, sim, não. Quero dizer, obviamente, bem, antes de tudo, parabéns à Malásia. Eles foram escolhidos entre os 10 países mais pacíficos recentemente em uma pesquisa. Mas sim, Indonésia e Malásia estão meio que na periferia. Ambos têm observado isso. Acho que há repercussões gradualmente para coisas como a ASEAN. Você sabe, começa a olhar para quantos jogadores regionais existem e se esses jogadores regionais começam ou não a se unir. E você começa a ter um movimento de grupos regionais, bem como de países individuais, em direção ao BRICS. Começa como um gotejamento, mas acho que no final será uma corrida. E a razão é que agora há apenas muitas reuniões. Quero dizer, você tem a ASEAN, você tem 20, 30 reuniões diferentes. Os líderes só podem ir a tantos. É hora de começar a consolidar. E não digo isso em termos de poder, mas literalmente em termos de eficiência de tempo. Você não pode se dar ao luxo de gastar tempo discutindo os mesmos problemas em tantos locais diferentes. A viagem física é exaustiva e, como eu disse, é duplicativa. Então espero que o BRICS se torne esse tipo de ponto central e evite essa ideia de que de alguma forma é controlado pela China. Há jogadores muito poderosos lá. Espero que se torne mais do que apenas o Sul global e também inclua os STANs. E realmente comece a ganhar impulso onde a ONU meio que parou, ainda discutindo sobre o Conselho de Segurança, quem deveria estar nele, mas sem realmente lidar com a questão de que você tem 5 jogadores que têm poder de veto. A ONU é uma organização, mas a ASEAN para o Sudeste Asiático é a outra. Quero dizer, John, não estou interpretando esse movimento da Malásia em direção aos BRICS como um afastamento da ASEAN, mas sim como algo complementar à ASEAN. Mas como você vê isso? Certamente não é um afastamento da ASEAN. A Malásia estaria lá plenamente como membro da ASEAN se admitida ou quando for admitida. Acho que o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, foi, pelo que eu vi, convidado para isso. Então ele pode estar lá. Não ouvi muito mais sobre o status da Malásia. Como você sabe, acho que o BRICS sinalizou a intenção de se consolidar por um tempo. Eles têm uma lista tão longa de candidatos e acho que é certo que eles se sentem
e se perguntem o que querem em termos de adesão e o que querem fazer com a organização. Se vão organizar um secretariado, por exemplo. Então, é realmente uma organização em fase inicial que se tornou muito, muito popular e eles precisam resolver essas questões. And they need to figure these things out. And I suppose Kazan will be one place where they do that. Eu suponho que Kazan será um dos lugares onde eles farão isso. A Malásia ou qualquer outro grande país da ASEAN, como Indonésia ou Singapura, se eles participassem, também o fariam. Se nenhum outro país da ASEAN estiver presente, eles estariam lá em seu lugar, representando a ASEAN. Então seria muito interessante ver o primeiro país da ASEAN participar do BRICS. Como você mencionou anteriormente, isso enfraquece ainda mais a narrativa de que o BRICS é de alguma forma controlado pela China. A ASEAN é presumivelmente uma organização menor, embora não tão pequena em termos de números. São 10 indo para 11 países agora. Certamente ninguém descreveria a ASEAN como dominada pela China. Nobody would describe ASEAN as dominated by China. Então sim, isso realmente tira ainda mais dessa narrativa. Agora, dito isso, acho que a ASEAN tem uma história, um histórico que o BRICS não tem. Então, sabe, cabe ao BRICS construir essas coisas, mas a ASEAN tem todo um tipo de histórico, uma estrutura regional e multilateral ao seu redor que está bastante desenvolvida. Sim, acho que a Einar faz um ótimo ponto. É necessário haver alguma consolidação, algum pensamento sobre o calendário para que as pessoas não estejam duplicando. Mas o fato de as pessoas estarem falando sobre a mesma coisa em diferentes fóruns é bom. Sim, vejo o BRICS como uma espécie de reação. Não é apenas um projeto por si só para as falhas da chamada ordem internacional baseada em regras. Sim. E eu me lembro de uma discussão anterior que tivemos, na qual meio que chegamos à conclusão de que os BRICS e o mundo multipolar, da forma como estamos vendo emergir ao nosso redor, agora vão se aproximar muito mais das ideias de como a ASEAN estava funcionando, no modo ASEAN e no consenso. E sabemos de todos os documentos dos BRICS que os BRICS também trabalham com consenso. Sim. Einar, o que isso vai fazer com a organização? Porque o consenso é fácil para alguns países alcançarem. Quero dizer, mesmo assim, pode ser difícil. Mas quanto maior essa organização se torna, não corre o risco de se sobrecarregar e se tornar incapaz de se mover. Bem, não. E esse é o verdadeiro problema aqui. E um que as pessoas suspeitam que os Estados Unidos vão tentar exacerbar porque veem isso como uma ameaça real. Quero dizer, todos esses países se unindo em uma organização alternativa na qual eles não estão interessados, que na verdade meio que desdenharam a portas fechadas. Eles disseram, sabe, eles nunca farão nada. Mas com coisas como a questão da moeda, realmente, isso está causando calafrios na espinha do Fed, assim como do Tesouro dos Estados. E você vê esse movimento, como você apontou, você pode, em uma situação meio multipolar, ter caos onde ninguém consegue concordar, certo? Ou você pode ter consenso e cooperação, certo? Todos começam com C. Os dois últimos são provavelmente os preferíveis. E eu acho que, quando você começa a olhar para o modelo que a China tem promovido, essa ideia de que, sabe, os países, o que eles querem, no fundo, eles querem estar seguros. Eles não querem ser atacados e não querem atacar ninguém, certo? Em segundo lugar, eles precisam ter um caminho para o desenvolvimento. E isso é especialmente verdadeiro para todas as nações que foram traumatizadas pelo colonialismo. Elas ainda estão sentindo os efeitos posteriores. Você vê o Sahel, 5 países na África que basicamente se separaram da França. Por quê? Porque eles disseram, bem, nós vendemos nossos trabalhadores empobrecidos, que vocês regularmente filmam e afirmam que isso é um terrível abuso dos direitos humanos. Bem, eles vendem Yellow Cake para a França por 80 centavos de euro, e a França vira e vende o mesmo Yellow Cake por 200 euros por libra. E eles dizem, bem, isso é injusto. Precisamos tomar o controle.
Um dos problemas é como fazer isso ser do interesse desses grupos. Quero dizer, é fácil falar em consenso e cooperação, tudo isso. Mas consenso sobre o quê? Quero dizer, neste momento, são países que estão sofrendo mais com as consequências econômicas dos estados. Os empréstimos denominados em dólar estão esmagando-os toda vez que o dólar sobe. Eles têm situações com seus recursos sendo enviados para os mercados. Quando os mercados de recursos estão em baixa, eles sofrem. Então tem que haver uma mudança radical em como fazer essas pessoas concordarem. E uma dessas, eu acho, é realmente essa ideia de reunir nações que controlam recursos estratégicos. E o que eu digo é, olhe para a OPEP. A OPEP tem conseguido desde 73 ter uma palavra a dizer sobre o preço do petróleo, porque eles controlam completamente a oferta. Bem, você sabe, leve isso para o café. Existem 3 nações que basicamente controlam o mercado de café. Estamos falando de quase 70% a 80%. Por que essas 3 nações, em vez de dizer, bem, você sabe, nós apenas vendemos para outra pessoa que vai realmente ganhar mais dinheiro? Quero dizer, a Starbucks vende por $5 uma xícara, algo que eles estão comprando basicamente por, você sabe, 20 a 30 centavos. Então, se essas nações se unirem e disserem, olha, vamos precificar nossos recursos de uma forma que possamos ter desenvolvimento e cuidar das questões de mudança climática, isso seria um divisor de águas. Sim, os preços subiriam ao redor do mundo, mas seria um reequilíbrio da forma como as coisas aconteceram nos últimos 350 anos, com o colonialismo fazendo exatamente o oposto. Eles apenas pegaram todo o dinheiro e voltaram correndo para os Estados Unidos e a Europa. Agora, isso reequilibraria e os países teriam que ser muito competitivos para ter sucesso nesse ambiente. Mas esse é um exemplo do que eu acho necessário para unir essas pessoas. Você não vai cooperar se não houver nada para cooperar. É preciso ter uma nova ideia. Agora, você acha, João, que esse pode ser um dos papéis do BRICS? Criar essas ideias e criar os espaços onde esses tipos de agrupamentos possam se reunir? Yeah, absolutely. I think Einar put it very well. Sim, absolutamente. Acho que a Einar colocou muito bem, porque ainda está em uma espécie de estágio inicial. Eles precisam decidir sobre o que se unir. A escala é, na verdade, um dos primeiros critérios, ou a importância econômica é um dos primeiros critérios. Sabe, tudo começou como BRICS por um motivo específico, essas maiores economias emergentes. Então não é, sabe, uma ONU alternativa no sentido de ser totalmente inclusiva de todo o sul global. Tem que haver uma intenção estratégica e um caminho. E certamente esse reequilíbrio da economia política global é um objetivo realmente importante. E acho que o que todos estão observando é o papel das finanças nisso e o papel do dólar. Então esse é o grande anúncio, um grande conjunto de iniciativas sendo escrutinadas agora que as pessoas estão esperando. Então é realmente o contexto do dólar como uma questão, a dependência do dólar como uma questão, e como você sai disso, como resolve esse problema coletivamente. You come out of that, or you solve that problem collectively. Sim, vimos algumas dessas tentativas, certo, de melhorar a situação para um grupo inteiro ao abordar o setor financeiro. O maior exemplo, e acho que um exemplo fracassado, é o euro para a União Europeia, ou como a zona do euro, que é agora. E este tem enormes problemas. Então não espero que o BRICS ou qualquer outro queira imitar essa abordagem. Mas isso levanta a questão: qual seria a abordagem para simultaneamente manter as moedas nacionais, afastar-se do dólar, mas aumentar as oportunidades de comércio, certo? Para possibilitar pagamentos transfronteiriços, sem se unir em torno de uma nova moeda, que então apenas criaria outro dólar, mas para outra pessoa? Não consigo imaginar que qualquer um dos estados do BRICS gostaria de ver isso para o outro. Então, talvez, Einar, o que você vê? Eu concordo completamente com você. Quero dizer, por exemplo,
A China seria a escolha natural para fazer isso. Eles têm relações comerciais primárias com 140 países, existem apenas 193 países no total. Então isso te dá uma ideia. Mas eles não querem isso. Eles viram que isso fez a economia dos Estados Unidos, os efeitos distorcidos, a tendência de pegar dinheiro emprestado sem ter um plano para pagar. Esses são problemas reais. Então, acho que o que você vê se formando é essa ideia de que haveria uma moeda independente, provavelmente apoiada por uma cesta de moedas dentro do grupo BRICS. Não incluiria todas as nações, pois há muita volatilidade nisso. Mas então você tem esse tipo de terceira medida. Você precisa ter uma medida para realizar trocas. Mas a capacidade de manter essa moeda, uma moeda separada, eliminaria o maior problema que as pessoas têm agora, que é a instrumentalização do SWIFT. Ninguém estava falando sobre isso, sabe? 15, 20 anos atrás, antes dos Estados Unidos decidirem que é aceitável usar o SWIFT, que foi jurado sobre uma pilha de bíblias que, sabe, o SWIFT é involuntário. Nós nunca usaríamos para fins políticos. Bem, isso acabou quando quiseram ir atrás do Irã. E então, eventualmente, basicamente todos que eles querem perseguir. O SWIFT é uma coisa boa, a Rússia sabe disso. A Venezuela você nomeia. Então, uma vez que você começa a usar o sistema bancário como arma, não se surpreenda se as pessoas começarem a procurar alternativas. O lógico não é substituir os Estados Unidos por um país, da forma como, você sabe, se vê em Rei da Colina. Eles realmente veem isso como uma oportunidade de criar algo novo. E é disso que estamos falando. As coisas ultrapassadas funcionaram por um tempo após a Segunda Guerra Mundial. Houve essa era de otimismo, pensando que de alguma forma eles poderiam conseguir. Foi arruinado por conflitos sucessivos na Coreia e depois no Vietnã, etc. Mas ainda havia esse sentimento de que de alguma forma tudo poderia funcionar. Infelizmente não funcionou. Os tempos mudam. A dinâmica é que a solução que você cria hoje apenas cria novos problemas para amanhã. Então há um dinamismo acontecendo. E agora a mudança é em direção ao sul global, recuperando o que perderam ao longo de tantos anos. E eles precisam ter um plano de ação para fazer isso. E eu acho que a moeda realmente não é o grande problema, desde que você tenha vários países supervisionando isso, cujos interesses não estarão totalmente alinhados. E eu acho que o BRICS é muito propício para isso, porque você tem um grande número de fornecedores de recursos, além da China, que é uma enorme entidade de manufatura. Tê-los lá significa que você não terá uma única entidade decidindo como isso vai acontecer, e é mais provável que permaneçam neutros por mais tempo. John, você concorda? É isso que podemos esperar? Yep, I agree. I don't think we should expect to see a Sim, eu concordo. Não acho que devemos esperar ver qualquer país em particular, muito menos a China, se levantar e oferecer sua moeda para ser esse tipo de moeda de comércio global, embora o papel do yuan esteja crescendo no comércio da própria China. Mas acho que o mais provável é o tipo de solução que Einar apontou, ou um tipo de sistema multimoeda. Então, colaboração entre bancos centrais com acordos de swap e assim por diante, para coordenar fluxos e lidar com a compensação. Você realmente deveria conversar com Kathleen Tyson, uma das integrantes do nosso grupo, sobre isso. Ela é uma verdadeira especialista que realmente pensou sobre isso e até escreveu um livro sobre o assunto. Mas acho que concordo com a perspectiva dela de que não é necessário nem mesmo desejável substituí-lo por uma única moeda agora. To have it replaced with a single currency right now. Moreover, nobody wants to see the US dollar just. Além disso, ninguém quer ver o dólar americano simplesmente colapsar. Então, em algum momento, quando os americanos estiverem prontos para falar sobre isso, o que não é o caso agora, uma solução verdadeiramente global, não apenas dentro do sul global, mas com os Estados Unidos e a Europa, deve acontecer. No momento, acho que o sul global e os países do BRICS estão prontos para seguir em frente até que esses outros atores se ajustem a este novo mundo. Por exemplo, o economista Philip Pilkington acabou de propor uma espécie de Bretton Woods II,
basicamente a ideia de Keynes, que foi apenas parcialmente realizada em Bretton Woods. Ideias como essa precisam ser levantadas. Então trata-se dos BRICS, mas a médio prazo é muito mais do que isso. Trata-se do que você faz com o dólar americano. Mas também, historicamente falando, não vimos um momento em que uma moeda global desapareceu ou colapsou da noite para o dia. Quero dizer, todas as grandes, até mesmo a Libra e o franco francês, tiveram uma vida após a morte, e não são insignificantes. A questão que me pergunto é, se ninguém se apresentar e disser, quero ser a próxima moeda global, um dos problemas a enfrentar é que teremos essa dificuldade de tentar comparar o valor de algo. E se olharmos para as definições clássicas do que é o dinheiro, ele é uma unidade de conta, uma reserva de valor e um meio de troca. Tivemos isso no início do euro. O euro era realmente apenas uma unidade de conta. Não existia como dinheiro físico. Não poderíamos imaginar algo assim para os estados do BRICS, como uma cesta da forma que o BIS tem, onde todas as moedas estão dentro de uma unidade. Então, você pode precificar tudo nessa unidade, sem realmente vendê-lo na unidade. Isso é imaginável? Sim, eu acho que sim. Eu colocaria algumas ressalvas nisso. Primeiro, a ideia de dinheiro, a moeda de papel, está desaparecendo lentamente. Existem argumentos muito fortes para que os países adotem uma moeda eletrônica. Você tributa no ponto de transação. Você pode criar contratos inteligentes que basicamente eliminam 99% dos tipos de discussões contratuais inúteis e muitos advogados e coisas assim. Eu sou advogado. Estou plenamente ciente de como isso vai dizimar a indústria. Além disso, contadores, muitos consultores e coisas desse tipo. Então há um fator de eficiência que eu acho que também impulsiona isso. Quando você começa a olhar para o sistema atual, sabe, se eu estou fazendo negócios no exterior, meu Deus. Isso é uma verdadeira barreira para pequenas e médias empresas, porque você sabe, elas precisam conseguir um banco. Elas precisam estabelecer um relacionamento bancário. Tem que haver a configuração dessas contas de custódia, cartas de crédito. É caro. Se você tem uma maneira melhor de fazer isso, e está ligado a isso, obviamente as economias serão o que impulsiona isso. Agora lembre-se, tudo o que fizemos, que foi, além da pornografia que está online, é tudo sobre eficiência. Mesmo a pornografia você poderia argumentar, porque é um canal de entrega, um veículo de entrega. Mas quero dizer, você sabe, você sorri, mas essa é a realidade. Então quero dizer, a capacidade de reduzir os custos de transação é muito importante. Veja as empresas de cartão de crédito nos Estados Unidos. Eles ainda estão cobrando 2% e 3% em transações normais e depois te penalizam se você não paga suas contas em dia. Compare isso com a China agora, onde se você usa Alipay ou WeChat Pay, é tão pequeno que é insignificante. As pessoas obtêm um valor melhor. O que isso faz? Tudo flui para o resultado final. E com isso quero dizer que aumenta a renda disponível, que agora está disponível para impulsionar a economia de consumo de forma muito mais eficiente do que se estivesse sendo desperdiçada com intermediários que realmente não estão adicionando muito valor. Quero dizer, o que as empresas de cartão de crédito deveriam fazer no começo? Era apenas uma forma de comprar coisas ao longo do tempo. Você começa a olhar para as taxas que eles cobram, 23%, 24%. Quer dizer, antigamente eles teriam dito que isso era usura. Eles teriam sido banidos, expulsos da cidade em um poste, cobertos de piche e penas. Mas hoje é um bom negócio. Então você sabe, as coisas geralmente mudarão na área em direção à eficiência e menor custo, e é isso que vai impulsionar. Em termos de mecânica, porque temos blockchain, podemos ter uma integração de países que essencialmente estão criando um fundo comum, basicamente desenhando, certo? Então não é dinheiro físico. O que estão dizendo é que a China vai colocar, você sabe, 3 trilhões no fundo, e depois a Rússia vai colocar uma parte, e coisas assim. E esse fundo estará então disponível como um mecanismo de troca de moeda.
Tudo pode ser contabilizado. Tem um painel em tempo real que também estaria disponível para países com uma moeda eletrônica. E isso faria uma diferença tremenda, com eficiências de ambos os lados. John, você quer reagir? No, I like that scenario very Não, eu much. gosto muito desse I just cenário. want to observe that, Só quero observar que se isso acontecesse, dadas as divisões geopolíticas atuais, é mais provável que aconteça. Isso precisa acontecer em um grupo de países com ideias semelhantes e um projeto compartilhado, como os BRICS. shared project such as BRICS. Yeah. So this would be ideal. Então, isso seria uma coisa ideal para os BRICS trabalharem. Essa foi uma boa imagem, John, de um futuro compartilhado de good tense, o intermediário. Shared experience of having been colonized. Experiência compartilhada de terem sido colonizados e de terem suas economias em algum estado de, você sabe, não é uma questão emocional. Suas economias estão nesse certo estado de dependência, seus empréstimos, denominados em dólares, e suas políticas dependem da do Fed. Então essas são coisas das quais os países vão querer se livrar. These are things that countries will want to be getting out of. Yeah. Pascal, I want to add something else on that. And then, one of Pascal, quero acrescentar algo a isso. Uma das suposições que era feita, a ONU costumava assumir que você não poderia acabar com a pobreza. Simplesmente não era possível, certo? E como podemos ver, você pode fazer bastante nessa direção em termos de pobreza extrema e coisas assim, se você se dedicar a isso. Mas um dos antigos ditados é que o ciclo de expansão e recessão do mercado é inevitável. Você simplesmente não pode escapar disso. Bem, acho que esse é um pensamento muito antigo. O fato é que, com o aumento do poder em termos de computação, se eu sou um fazendeiro na China e decido, bem, quero criar, sabe, se eu comprar 20 leitões hoje, qual será meu preço no mercado? what's going to be my price at market? I can actually sign on and based on other people. Posso realmente me inscrever e, com base em outras pessoas se inscrevendo em um banco de dados muito grande e completo, ele pode realmente me dizer, ok, seu preço de mercado será este, seu custo será aquele e este será seu lucro. Obviamente, se eu me inscrever e ele disser que vou perder dinheiro, não vou comprar os porcos. Isso estabiliza o mercado. E você pode ter a mesma coisa em muitos produtos. Você tem esse ciclo de expansão e retração em frango, ovos, carne bovina, todos os produtos, até mesmo se estendendo ao trigo e à soja e coisas assim, mas também em termos de aço. Alinhar a produção e coisas assim evitaria muita deslocalização de capital que acontece quando esse ciclo de expansão e retração. Sempre há um perdedor, e esse perdedor sai do mercado, e não é eficiente para a economia perder essas pessoas dessa forma. Elas ficam desanimadas. Podem não tentar novamente. Todas as forças produtivas se vão. Pessoas reais são prejudicadas porque perdem seus empregos, perdem suas economias. Não é necessário. Não estou dizendo que você pode eliminar isso completamente, mas certamente haverá ferramentas que você pode usar para facilitar muito para pequenas, médias e até grandes empresas calcular os custos futuros. Lembre-se, negócios não são sobre assumir riscos extraordinários. É sobre assumir riscos limitados nas áreas de sua expertise. E eu acho que existem sistemas por aí que poderiam ajudar a promover isso. O problema com isso é sempre que desenvolvemos certos mecanismos para tornar os momentos de crise menos prováveis. Uma parte é o seguro, certo? E o cálculo do risco. Porque a maioria das coisas segue uma curva de sino no final das contas. Contanto que você tenha muitas instâncias, tem uma boa chance de mitigar esses riscos. Mas há momentos em que criamos apenas algumas grandes instituições. E se essas falharem, se os grandes mercados criarem problemas, como o mercado imobiliário é um exemplo, então isso pode arrastar outras coisas para baixo. Lembro-me de 1997, houve a grande crise financeira asiática. Você, John, acha que algo assim, como 1997, é pensável novamente hoje no Sudeste e Leste Asiático? Ou a estrutura do sistema agora é mais robusta? Is the structure of the system now more robust? Well, 1997 was
Bem, 1997 foi muito traumático para o Sudeste Asiático. E essa é uma diferença entre os sul-asiáticos e, digamos, os comentaristas ocidentais em sua perspectiva sobre a economia global. Uma classe inteira, não apenas de pessoas comuns, mas de profissionais de serviços financeiros, passou por isso e tirou lições, preparou-se adequadamente, ajustou as regras bancárias e criou mecanismos de monitoramento e acordos de swap entre os bancos da região para evitar que isso aconteça novamente. Então eles se ajustaram para garantir que isso não aconteça novamente. Isso é diferente do que aconteceu nos Estados Unidos após a crise financeira de 2008, onde algumas das salvaguardas, alguns dos ajustes regulatórios, foram na verdade revertidos, e você provavelmente está em perigo de isso acontecer novamente. Mas no Sudeste Asiático, a gestão prudencial do setor financeiro é, eu diria, bastante forte. E o que vimos nos Estados Unidos e na Europa também é uma consolidação, especialmente do setor bancário. A Suíça costumava ter 2 grandes bancos, e agora é apenas um, porque o maior absorveu o menor que estava prestes a falir. A questão é que, quando o UBS falhar, a Suíça fundará no Lago de Genebra e nunca mais será vista. Einar, você acha que o mercado financeiro asiático é realmente mais robusto do que os europeus e americanos? Bem, eu não diria robusto. Eu concordaria com John. Eles estão mais cautelosos. Eles parecem ter aprendido algumas lições. Agora as pessoas esquecem, e é por isso que você tem uma repetição da história. Você tem Donald Trump basicamente dizendo, sabe, deixe os cavalos correrem livres. Sabe, foi isso que Clinton fez quando acabou com Glass-Steagall. Esta era a barreira entre corretoras, seguradoras e bancos. E quando ele disse, não precisamos disso, vou trocar isso por saúde, que ele não conseguiu do jeito que queria no final, estava preparando a crise financeira nos Estados Unidos. Quando você esquece as lições da história, como dizem, está condenado a repeti-las. Vejo o Sudeste Asiático como muito mais cauteloso. Mas quando falo sobre seguros, fui banqueiro de investimentos, conheço todos os instrumentos financeiros. Mas isso se concentra no dano depois. Eles pagam se você tiver uma perda por furacão. Existem swaps projetados para facilitar se por algum motivo você tiver flutuações cambiais ou flutuações no preço das commodities das quais você depende, ou há uma perda por incêndio, etc, etc. É sempre depois. O que estou dizendo é que há uma série de riscos na área financeira que você pode prevenir. Lembre-se, há vários tipos de funcionários. Aquele que não vê o problema. Aquele que vê o problema e te conta sobre ele. Aquele que vê o problema e o resolve. Mas o melhor funcionário é aquele que antecipa um problema e o previne. E é aí que acho que precisamos estar. Precisamos ser um pouco mais espertos. Conheço muitos profissionais que acham que são um presente de Deus para a Terra porque podem apontar um problema ou sabem como resolvê-lo. E eu disse, bem, você sabe, não teria sido melhor se esse problema não existisse? Porque você pode ver isso chegando e eles simplesmente dizem, bem, você sabe, esse não é meu trabalho. Acho que é trabalho dos governos serem um pouco mais preventivos. Sim, assim como os governos também têm um histórico muito ruim de fazer isso. Quero dizer, somos todos muito bons em explicar depois do fato, porque X era óbvio que aconteceria, sabe, depois que aconteceu. Somos todos especialistas nisso, certo? Sim, absolutamente. Visão 2020 olhando para trás. O seguro definitivamente não é a resposta. Quero dizer, a AIG, por exemplo, estava bem no centro da crise financeira global. É realmente alavancagem, quantidades extraordinárias de alavancagem e uma economia financeirizada. Então essa estrutura, esse modelo anglo-saxão, que está se tornando uma espécie de modelo europeu também, de uma economia extremamente dominada pelo setor financeiro, precisa mudar. É uma oportunidade de mudar isso à medida que os países do BRICS se unem e repensam, digamos, o financiamento do comércio entre si, e pensam, digamos, o financiamento do comércio entre si, e pensam, digamos, o financiamento do comércio entre si, e pensam, digamos, o financiamento do comércio entre si, e pensam, digamos, o financiamento do comércio entre si, e pensam, digamos, o financiamento do comércio entre si, e pensam, digamos, o financiamento do comércio entre si, e pensam, digamos, o financiamento do comércio entre si, e pensam, digamos, o financiamento do comércio entre si, e pensam, digamos, o financiamento do comércio entre si, e pensam, digamos, o financiamento do comércio entre si, e pensam, digamos, o financiamento do comércio entre si, e pensam, digamos, o financiamento do comércio entre si, e pensam, digamos, o financiamento do comércio entre si, e pensam, digamos, o financiamento do comércio entre si, e pensam, digamos, o financiamento do comércio entre si, e pensam, digamos, o financiamento do comércio entre si, e pensam, digamos, o financiamento do comércio entre si, e pensam, digamos, o financiamento do comércio entre si, e pensam, digamos, o financiamento do
e repensam os arranjos monetários. Então, quero dizer, grande parte do efeito extraordinário de espuma e bolha em torno do dólar é causada por essa mudança, sabe? Sua capacidade de simplesmente imprimir dinheiro. É uma espécie de doença holandesa, certo? De poder simplesmente imprimir dinheiro assim. E isso não é algo que outros países, ou os países do Sul Global, ou os países do BRICS, querem replicar. Muito pelo contrário, eles querem que as finanças permaneçam auxiliares à economia real. Então você sabe, após 1997, por exemplo, não há nada como os níveis de alavancagem no Ocidente, nos bancos asiáticos, nos bancos do Sudeste Asiático. Eu costumava trabalhar em um, então era trivial em comparação com isso. Na verdade, argumentamos na época, após a crise financeira global, quando estavam tentando implementar o Basel II, e dissemos, veja, isso é ridículo. Nós já temos essas coisas. Suas regras extras só vão atrapalhar. Não temos os problemas que vocês têm. Então acho que é uma chance de se reagrupar e repensar o papel das finanças na economia global. Pascal, eu realmente acho que este é um ponto forte que John levantou. Quero dizer, se você somar todas as bolsas do mundo, todos os mercados de ações, o valor total em um determinado dia, há 7 vezes esse valor em instrumentos financeiros. Agora, parte disso é legítima, mas a grande maioria é apenas apostas em resultados, oscilações de taxas de juros, você nomeia. E por quê? Por que isso está acontecendo? Porque leva muito tempo para obter lucro na economia real. Se eu vou investir dinheiro numa fábrica há um certo tempo para construí-la, etc., mas se estou apostando em uma mudança de taxa de juros no futuro próximo, cara, se eu acertar, meu bônus vai ser enorme, certo? Então as pessoas têm essa mentalidade de muito, muito curto prazo. Sabe, muitas vezes se fala que Wall Street é de trimestre a trimestre e depois você sabe, de ano a ano. E as coisas de 5 anos, cara, você sabe, mal estão lá. Compare isso com lugares como a China, onde eles estão pensando 30, 40, 50, 100 anos à frente. Muito, muito diferente em termos de como estão moldando as coisas. E eu acho que essa é uma das principais fraquezas que está derrubando grande parte do Ocidente. Haverá um ponto de acerto de contas. Lembre-se, a financiarização e essas apostas são um jogo de soma zero. Não apenas soma zero, você tem vencedores e perdedores. Mas uma grande porcentagem disso vai embora em termos das taxas que são pagas a bancos, bancos de investimento, companhias de seguros, agências de classificação, consultores, contadores, etc. Isso começa a se acumular. Então, em algum momento, espero que os governos façam como a China e outros países estão fazendo e simplesmente digam, olha, vamos apoiar a economia real, mas não vamos nos envolver em ajudar nossa economia a depender da financiarização. Isso não levanta a questão de se o sistema por qual estamos nos movendo, também nos BRICS e em geral, pode repensar o financiamento, e especialmente o financiamento de investimentos de forma significativa? Talvez simplesmente não queiramos mais essas apostas de financiamento de investimentos, como as do JP Morgan e Goldman Sachs. Tenho uma amiga em uma dessas grandes empresas, e uma das coisas que ela diz que eles temem é que, se os Estados Unidos começarem a imitar a China e começarem a fechar seus próprios mercados e tratá-los de forma muito mais rigorosa, haverá um grande problema, porque eles não têm acesso aos mercados chineses. Os bancos de investimento não podem operar adequadamente no mercado bancário chinês, da mesma forma que podem na Europa ou na América do Norte. O que isso vai causar? John? Acho que perdemos o John. John? I think we lost John. Oh, sorry. Okay. Well, I mean, Desculpe, certo. Bem, quero dizer sim, obviamente o JP Morgan e todos os bancos de investimento dependem da financiarização. Quero dizer, volte para quando eles estavam vendendo produtos contra os interesses de seus clientes, basicamente criando proteções para si mesmos em eventos. Como eu disse, voltando a prever resultados e depois ganhar uma quantidade tremenda de dinheiro com isso. Como eles fazem isso? Alavancagem. Eles saem e pegam emprestado enormes quantias de dinheiro.
É por isso que há tanto dinheiro na financeirização, porque eles estão procurando por pequenos movimentos que acham seguros ou grandes movimentos, se tiverem coragem, e então ganham pilhas de dinheiro fazendo isso. Mas como eu disse, isso meio que te alcança depois de um tempo. Agora, em termos de finanças, você ainda precisa ter algum tipo de sistema. Mas se você tiver moeda eletrônica e bancos híbridos que são capazes de entender e tomar decisões muito mais rápidas com base em IA, eles podem analisar uma pessoa, seu histórico e pontuação de crédito social. Não é perfeito, mas permitirá que eles tomem decisões de crédito muito mais rapidamente. Então, em vez de esperar meses e semanas para descobrir se vou fazer isso ou não, eles podem instantaneamente fazer a IA verificar os preços de tudo, desde mão de obra até porcas e parafusos, quanto a máquina custaria, o terreno, quanto tempo leva para fazer e qual será o retorno. E eles podem estimar isso. Não vai ser exato. Agora, por favor, não pense que estou descrevendo uma panaceia, porque não estou. O que acontece, como eu disse, é que você cria um novo sistema, e isso apenas cria novos problemas. Mas estou dizendo que as coisas vão se mover nessa direção simplesmente por causa da eficiência disso. Custo mais baixo, é isso que as pessoas querem. Se eu fizer uma transação denominada em dólar, vai me custar X. Se eu usar esse outro sistema, puxa, é uma fração de X. Agora, puxa vida, qual vou escolher especialmente pequenas e médias empresas que não têm outras questões? Agora, obviamente haverá alguma resistência contra isso. JP e todos os rapazes vão dizer não, 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 não mudem nada. Ou alguns deles podem abraçar isso e tentar descobrir maneiras de ganhar dinheiro. Eles têm muitas pessoas inteligentes lá. Mas você poderia ver governos, especialmente os Estados Unidos, como Donald Trump disse recentemente, qualquer país que não use o dólar será punido. Não vamos negociar com eles. E você sabe, não se sabe se ele está falando sério. Ninguém sabe o que Donald Trump quer dizer, mas há uma probabilidade real de que ele possa ser eleito. E se esse for o caso, o mundo vai entrar em turbulência. E a reação defensiva reflexiva vai girar em torno de entidades como os BRICS, em oposição à ONU, onde os Estados podem usar sua considerável influência e também seu veto quando quiserem. Sim, e agora estamos de volta à importância do BRICS como uma espécie de contrapeso estabilizador. Quero dizer, não apenas para os mercados financeiros e a economia, mas também como um contrapeso político, sem ser um risco de segurança, certo? Isso é um grande mal-entendido. E eu acho, John, que você apontou várias vezes que o BRICS não tem um componente de segurança. E, na verdade, não precisamos temer isso. Ou você acha que haverá uma mudança, Gosha, podes isso estamos vendo Grace no Ocidente? Eu não acho que haja motivo para temer o BRICS nesse sentido. Quero dizer, pode ser um fórum para conversas entre países sobre o que fazer na Ásia Ocidental. Eles podem conseguir elaborar uma declaração sobre isso, mas não é principalmente isso. Não é uma aliança estratégica ou militar, e algumas pessoas têm dificuldade com isso. Sabe, se você tem uma mentalidade da OTAN, vê tudo em termos da OTAN, e simplesmente não é isso. Do ponto de vista da ASEAN, este é uma imposição. From an ASEAN perspective, it's really quite clear. You can have regional, multilateral arrangements. Você pode ter arranjos multilaterais regionais que não são inimigos de ninguém, que permanecem abertos. Então acho que o BRICS tem um pouco desse DNA, um pouco dessa herança de pensamento, que realmente não é nova no sul global. E como você sabe, também tem uma genealogia nas ideias ocidentais sobre neutralidade e o valor da neutralidade. Mas acho que esses valores fundamentais permanecerão na configuração do BRICS. Os países não precisam adherir explicitamente a esses princípios. Essa é o caminho se unirem. Essa é a base sobre se unir. That's the basis on which they're going to come together. Last round of questions, starting with you. Última rodada de perguntas, começando com você, Eina. Você acha que, olhando para o novo primeiro-ministro do Japão,
E algumas das coisas interessantes que ele disse sobre equalizar a relação com os Estados Unidos, há uma chance de conquistar o Japão para cooperar mais nesses fóruns multilaterais? Lembrando que em 1955, o Japão estava em Bandung também. Eles estavam lá e depois saíram, mas estavam lá no início. Você acha que o Japão pode voltar a isso? Do you think Japan might come back to this? Well, okay, let's go back a little in history. It was, Bem, ok, vamos voltar um pouco na história. Foi a Marinha dos Estados Unidos que forçou o Japão a abrir seus portos para baleeiros que queriam um lugar para, você sabe, obter água e comida fresca. Isso levou à restauração Meiji e à rápida industrialização. Então eles adotaram o lado colonial ocidental disso. A Segunda Guerra Mundial acontece e nós os derrotamos. Detonamos 2 bombas. Não acho que eles vão esquecer Hiroshima ou Nagasaki. E então, para piorar a situação, impomos uma constituição a eles e os ocupamos. Ainda há 48 mil soldados estacionados em vários lugares ao redor do Japão. Então, além disso, o verdadeiro sal na ferida foi que o Japão está em ascensão. Os esforços para reconstruir o Japão foram muito bem-sucedidos. Eles passaram de, você sabe, feito no Japão significando coisas baratas e de má qualidade para feito no Japão significando qualidade. E eles tinham produtos inovadores e coisas assim. No final dos anos 70, eles estavam em ascensão, estavam vendendo carros, eram a próxima grande potência. E o que acontece? Os Estados Unidos dizem, não, vocês estão usando indústrias subsidiadas para destruir nossas indústrias. Vocês estão tentando dominar o mundo. Eles até acusaram o LDP, o governo, de não ser democrático porque estavam no poder desde a transição. Esqueceram de mencionar que foi o governo dos Estados Unidos que colocou o LDP no poder. E foi assim que o avô de Shinzo Abe foi de alguma forma milagrosamente perdoado e passou de criminoso de guerra a ser um líder sênior do LDP. Então você sabe, o Japão tem todos os motivos para não gostar dos Estados Unidos. Para o Japão, o objetivo deles é que adorariam que os Estados Unidos saíssem. Eles não querem tropas americanas em seu solo. Você, mais do que ninguém em Kyoto, sabe que eles não gostam de ter soldados estrangeiros em sua terra. É um insulto às suas aspirações nacionais. Este novo líder está traçando um curso que foi iniciado por Shinzo Abe, que é essa ideia de que vamos jogar com os 10, vamos jogar a carta da China. E esta é a minha crença pessoal de que eles estão jogando a carta da China para que possam, entre aspas, normalizar suas capacidades de defesa. Mas eu garanto a você, no momento em que o Japão tiver uma arma nuclear, será o momento em que os Estados Unidos serão convidados a deixar o Japão. E então eles traçarão seu próprio caminho. É muito difícil para mim acreditar, dado o histórico, que o Japão de alguma forma acredita que os Estados Unidos são seu amigo profundo e vitalício. Certo. Eles nem são realmente um aliado. E dado o que aconteceu em outros lugares, eles têm razões para duvidar se os Estados Unidos realmente se comprometeriam em qualquer conjunto de cenários. Não que haja qualquer, você sabe, ninguém está procurando invadir o Japão ou algo assim. E a Coreia do Norte, se eles lançassem bombas nucleares para qualquer lugar, seriam obliterados. Então, realmente não vejo isso como o principal problema. Vejo isso como uma estratégia de longo prazo, onde o Japão quer normalizar sua posição posteriormente. Eles têm muitos problemas econômicos que precisam resolver internamente em termos de sua dívida, externamente em termos de seu fator de competitividade. E acho que isso os levaria a tentar se juntar a um grupo eficiente e funcional como o BRICS ou RCEP, etc., incorporando o TPP ou CPTPP nisso. Por quê? Eles existem com base no comércio, eles precisam ter essas exportações e precisam ter uma indústria competitiva. Então muitas coisas precisam acontecer. Desculpe, resposta longa. Mas é uma contribuição interessante. A única coisa que eu questionaria é que para todos os pensadores de segurança japoneses que conheço por aqui, a aliança EU-Japão é para eles o que a OTAN é para os europeus. É como se essa fosse a mentalidade. Está tão enraizado.
Eles não percebem isso no sentido de ocupação ou ocupação contínua. Eles percebem isso no sentido de, oh, é assim que os deixamos embriagados. Get them drunk. Get them Embriague-os bastante e pergunte o que eles acham de ter soldados dos Estados em seu território. on their soil. Vou tentar, mas estou interessado no John. John, como você percebe o lado japonês? This is a really, really interesting question. I had a very brief exchange. Essa é uma questão realmente interessante. Eu tive uma troca muito breve no Twitter com você sobre isso, certo? Onde você sabe, meio que critiquei a ideia de Shiba, de uma OTAN asiática. E eu estava fazendo isso de forma muito consciente, como uma reação apenas à ideia, que é realmente absurda. Francamente, não vai funcionar. Ok, apenas como uma ideia por si só. Ninguém do Sudeste Asiático vai aderir a isso, certo? Talvez as Filipinas, certo? Por um tempo. E se eles mudarem de presidente, você sabe, pode haver problemas com isso. Mas para não entrar nisso, você me lembrou do episódio que você fez aqui neste canal, certo? Onde você discutiu algumas das nuances por trás disso, o contexto deste plano e o que eles estavam tentando fazer. Nuances behind it, the context of this plan and what they were trying to do. And there, Einar's comments are really... E os comentários de Einar são realmente pertinentes, e eu concordo completamente. Sabe, isso poderia ser uma sessão por si só, ou uma série inteira sobre um relacionamento realmente conturbado. Porque o que Einar disse é maravilhoso, e provavelmente é verdade. Eu não tive o benefício de embebedar tantos japoneses, mas é verdade que esse fio de ressentimento está lá. No entanto, ele se expressa de maneiras muito estranhas. Não é algo aberto. Esta é a primeira vez que ouvi isso. Você não vai ver isso declarado tão claramente. Certamente não vai ouvir isso de uma pessoa japonesa em qualquer posição oficial, certo? Qualquer japonês do establishment não dirá isso. Mas é uma questão realmente difícil. But it's a really difficult issue. This question of, as I said, this embarrassing Essa questão de, como eu disse, essa situação embaraçosa para eles, de estarem de fato meio que ocupados. E o ponto em que eles expressam resistência a isso é essa questão da Constituição. Reforma ou renovação não se trata apenas de remover o artigo 9. Estabelecer sua própria Constituição é visto como vital para a restauração da soberania japonesa e seu orgulho como essa nação antiga. É o projeto do Jishu Kempo, sua própria Constituição independente. Você sabia que isso está escrito na Carta de Fundação do LDP? Sempre esteve lá. E ao mesmo tempo, o LDP é uma criatura absoluta da Aliança de Segurança de todo o sistema de 1952. Então você sabe, eles dependem do sistema para sua legitimidade e de fato às vezes em termos de mantê-los no poder em certos momentos. Maintaining them in power at certain moments. Então, enquanto esse impulso está presente, eu concordo completamente com Pascal nisso. Eles não vão falar sobre isso. Sabe, eu estava à margem ouvindo ou conversando com pessoas na época em que algo assim foi abordado, o AIB. Lembra quando essa ideia surgiu, o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura? A China se aproximou do Japão, acho que com a oferta de co-presidir. Os japoneses estavam interessados. Então, uma parte da burocracia do Estado profundo japonês estava interessada. Outra parte não. E acho que era o MITI contra o MFA. E caras muito sêniores. Um dos caras que você sempre ouve meio que representando ou sussurrando, um dos sussurradores do Japão, estava muito confiante de que o Japão se juntaria ao AIB. Naoko, minha esposa, com quem você já conversou, estava muito envolvida nisso. E pensou, uau, eles realmente deveriam, sabe? Esse foi um momento importante. Quando algo como os BRICS, onde você tinha um banco asiático de investimento em infraestrutura, havia uma chance real de o Japão ter se juntado, e então isso não aconteceu. Então eu não subestimaria a extensão em que há um tipo de conflito profundo e uma incapacidade de expressar qual é o verdadeiro problema. Assim, isso se manifesta como essa questão de ser um país normal. Outra maneira de falar sobre isso é queremos ser normais, certo? Mas certamente eles entendem que você não pode ter relações normais com os Estados Unidos em termos iguais. Usar a Grã-Bretanha como seu exemplo é realmente risível, certo? Isso não tem pares. Isso é doutrinário. Isso é estrutural.
That's doctrinal, that's structural. Somos opcionais. That is built in. It's not about, Isso está embutido. Não se trata de este ou aquele tipo de secretário de Estado ser um cara legal. Não admite pares. Mas para o Japão, isso não é o caso. E então há uma espécie de ressaca imperial sobre seu papel na Ásia. Portanto, por trás dessa conversa, seja com Ishiba ou com Abe, há todo um conjunto de questões que não são articuladas de forma clara para pessoas de fora. E claro, também há um elemento revanchista de direita que quer o antigo Japão, o Japão Meiji, de volta, porque eles escreveram um rascunho dessa Constituição que queriam, e era apenas um rascunho Meiji, a Constituição Meiji, com o imperador restaurado a esse papel. Então, sabe, eu concordaria. Quero dizer, se o Japão pudesse dar o passo de ter alguma presença no BRICS, se tivessem coragem de fazer isso, seria muito, muito interessante. Em última análise, o problema do Japão é como, você sabe, reverter o sair da Ásia e entrar na Europa. O problema deles, realmente, que o Emanenhose, Sapthai da Tapa. Asia, exit Europe. Gunsketsword. They need to re-enter. Eles precisam reentrar na Ásia, precisam encontrar seu lugar novamente nela. E isso é tanto uma questão cultural quanto emocional. E isso é realmente um tipo de pequena elite japonesa, porque acho que o resto seguiria como qualquer outra coisa. Muitos deles, acho que Einar está certo sobre bem, se você os deixar suficientemente bêbados, eles podem dizer isso, mas muitos deles veem essa relação com os Estados EMA como o que os torna distintos, como o que os faz ser uma das grandes potências no estilo do século XIX, como se essa ideia ainda fizesse algum sentido, certo? Queremos ser como a Grã-Bretanha, certo? Quem quer ser como a Grã-Bretanha? Ninguém no sul global quer ser como a Grã-Bretanha. Só vocês querem. Então, sabe, o Japão está meio perdido. Sua elite política está meio perdida nesse sentido. Mas você está lá, e é na verdade um lugar muito mais interessante do que as pessoas reconhecem. E acho que essa conversa destaca um pouco desse interesse. Eu sempre tenho medo de que o Japão interprete mal ou entenda errado o que está acontecendo, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, porque há um histórico deles tentarem imitar algo, imitando na superfície, mas por baixo, fazendo algo completamente diferente. E isso torna difícil entender onde eles estão. Eles precisam de uma espécie de determinação, do tipo de determinação de elite e grupo, sério, um grupo de jovens, capazes de fornecer liderança, capazes de fazer por eles novamente o que conseguiram fazer durante o pós-restauração Meiji. Porque isso foi, você sabe, uma coisa exemplar, como eles deram a volta por cima e aproveitaram o momento histórico, certo? Eles seguiram em direção a esse modelo ocidental, que teve efeitos horríveis para o resto da Ásia. Mas essa é outra história. Havia outras possibilidades nesse movimento em direção a uma espécie de pan-asianismo, por exemplo. Era todo um conjunto de ideais. O Japão era intelectualmente muito mais interessante naquela época do que é agora. Ou pelo menos talvez eu não esteja vendo isso direito. Talvez todo mundo precise ficar bêbado antes de começar a ter ideias, mas foi sua ideia embebedar os japoneses. Você tem uma consideração final para responder a isso? E então vamos encerrar. Não, eu concordo. Eu concordo com o John. Você sabe, todos nós temos nossas diferenças. O Japão é uma cultura antiga. E como você sabe, as coisas na superfície são de um jeito e por baixo, sim, completamente diferentes. Sim. Esse não é um sinal de nas. Vamos embriagar, ser honestos. Gaspa os pessoas estão embriagados. Você sabe, minha verdade. Muito obrigado. Obrigado. Sim. John Peng, thank you very much. Thank you. Thank you.